Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso curso Aprofundamento em Matemática, agora terceira unidade, né? Dá uma olhada aí, nós já vimos essas unidades aqui, unidade 1, número de operações, o cálculo algébrico, toda a parte de álgebra, e agora nós estamos na segunda aula aqui com a geometria. Tá? Vamos lá então? Primeira questão. O monômio que representa a área da região destinada ao lazer de uma empresa, cujo terreno retangular está mostrado na figura abaixo, é. Então ele está querendo a área desse triângulo aqui, ó, que representa a área reservada ao lazer, né? Ó, a área do triângulo a gente sabe que é base vezes altura sobre 2. Então a base aqui ó, do triângulo é o lado do retângulo, é a base do retângulo, né? Que vale aqui, ó, 4x mais 2x, 6x. Vezes a altura, né? Essa altura do triângulo aqui, ó, coincide com o lado aqui do retângulo, né? Com a altura do retângulo que vale x. Então, base é 6x vezes a altura que é x dividido por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3, x vezes x dá x2. 3x2 é o que está querendo, né? O monômio que representa a área da região de lazer. Então, a resposta aqui, letra E. Ok? Então, vamos lá à nossa próxima questão. Observe os triângulos abaixo. Os triângulos ABC e DEF são isósceles de base BC e FE, respectivamente. Considerando as alturas AH igual a 3 cm e DG igual a 4 cm, o lado AC é igual a DE, que é igual a 5 cm. E designando a área dos triângulos ABC por A1 e a área do triângulo DEF por A2, podemos afirmar que, olhando as alternativas, ele está procurando qual que é a relação entre essas duas áreas, né? Então vamos lá nas informações. Ó. Primeiro, ele diz que os triângulos são isósceles. Então, esse lado aqui é igual a esse, e esse lado aqui é igual a esse. Ele deu uma medida aqui, ó. AH vale 3, aqui vale 3, e DG vale 4. DG, que é a altura aqui desse segundo triângulo. E disse ainda que AC é igual a DE, que é igual a 5. Ó, AC aqui vale 5. DE aqui vale 5. Então, como os triângulos são isósceles, né? Então, se aqui é 5, a base aqui é FE. Então, esse outro lado aqui também é 5. Aqui é 5 e aqui é 5. Então, vamos calcular a área do triângulo 1. Eu estou precisando da base aqui, mas veja bem, aqui esse triângulo é retângulo. Ó. Eu tenho um triângulo retângulo de hipotenusa 5 e um cateto 3. Esse é aquele triângulo famoso, triângulo pitagórico, né, que tem os catetos 3, 4 e hipotenusa 5. Né? Aliás, esse é o único retângulo onde isso acontece. Ó. 3 números consecutivos, né, os dois menores representam o cateto e o maior é a hipotenusa. Então, esse triângulo aqui é famoso, né? Os catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. É o que nós temos aqui, ó. O cateto aqui é 3, a hipotenusa 5, então esse outro cateto aqui é 4. Então, aqui também é 4, né? Porque o triângulo é isósceles, aqui é ponto médio. E aqui também, ó, nós temos aqui hipotenusa 5, o cateto aqui já é 4, então esse outro cateto aqui é 3. E aqui também é 3. O triângulo é retângulo, né? Porque aqui é a altura. Então, a área do triângulo 1, vamos calcular a área do triângulo 1. Base vezes altura sobre 2. A base é 8, vezes a altura que é 3, sobre 2. Essa área vai dar 8 dividido por 2, dá 4, 4 vezes 3, 2. E a área 2, base que é 6, vezes a altura que é 4, sobre 2. Então, 6 vezes 4 dá 24, dividido por 2 dá 2. Ou seja, as áreas são iguais. Então, a resposta aqui, letra A, ó, área A1 igual à área A2. Tranquilo? Vamos lá, mais uma questão.
Seja ABC um triângulo qualquer. Se MNP são pontos médios dos lados AB, AC e BC, respectivamente, então a razão entre as áreas do quadrilátero MNCB e do triângulo ABC é igual a. Bom, então vamos pegar aqui um triângulo qualquer. Vai sair um triângulo bem torto aqui, mas vai dar para a gente resolver. Vou pegar aqui um triângulo qualquer. Vou traçar aqui, ó. Triângulo aqui. A, B, C. Vamos pegar os pontos médios aqui, ó, de AB, AC e BC. Né? Então está dizendo aqui MNP. M é o ponto médio de AB, N é o ponto médio de AC e P é o ponto médio de BC. Então está querendo a razão entre a área do quadrilátero MN, vamos traçar o quadrilátero aqui, ó, MN, ó, MN, depois C, vem aqui, C, B, esse quadrilátero aqui de baixo. Então ele está querendo a razão entre a área, razão é divisão, quociente, né? Entre a área do quadrilátero M, N, C, B e do triângulo, a área do triângulo ABC. Tem uma relação aqui que eu vou falar para vocês, mas nós vamos usar várias vezes aqui nesse curso, tá? Quando você tem duas figuras semelhantes, pode ser um quadrilátero, pode ser um trapézio, pode ser um triângulo, né? Um quadrilátero, pentágono, hexágono, círculo. Se eles são semelhantes e você tem a razão de semelhança entre eles, a razão de semelhança é a razão entre duas medidas lineares, tá? Para achar a razão de semelhança entre as áreas, basta pegar essa razão de semelhança linear e elevar ao quadrado. Né? Isso vale para qualquer duas figuras semelhantes. Então veja bem, esse triângulo aqui, olha, menorzinho, AMN, ele é semelhante com o triângulo maior, ABC. Por que que são semelhantes? Ó? Esse ângulo B aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui, AMN. Eles são ângulos correspondentes, né? Nós temos aqui paralelas, ó. Esse lado aqui é paralelo com BC. Toda vez que você pega o ponto médio de dois lados, né? E traça uma reta por esses dois pontos, essa reta vai ser paralela ao outro lado. Então esse ângulo aqui é igual a esse, e esse aqui, ó, é igual a esse pelo mesmo motivo, né? São ângulos correspondentes. E esse ângulo aqui é comum aos dois triângulos. Então, se eles são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Então, nós vamos achar a razão de semelhança desse triângulo. Como aqui é ponto médio, ó, MN é ponto médio, esse segmento MN é a metade de BC. Então, a razão de semelhança entre o segmento MN e BC vai ser de 1/2. MN é a metade de BC. Agora, a razão de semelhança entre as áreas do triângulo, vou pegar a área do triângulo AMN e a área do triângulo maior ABC, a razão de semelhança entre as áreas, eu pego essa razão de semelhança entre duas medidas lineares e elevo ao quadrado. Isso é igual a 1/4. Por exemplo, se você tem dois círculos de tamanhos diferentes, eles são semelhantes. Então você pega a razão entre os raios, por exemplo, que são duas medidas lineares, poderia ser o diâmetro também. Então você tem a razão entre os raios, a razão linear, né, que é entre os raios. Para achar a razão entre as áreas, você pega essa razão e eleva ao quadrado. Tá? Bom, só que ele está querendo a razão de semelhança entre, aqui ó, o quadrilátero AMCB e o triângulo grande ABC. Então, veja bem, ó,
Aqui é como se fosse o seguinte, essa área aqui desse triângulo menor fosse 1 e a área toda, né, desse triângulo é 4. Então é como se fosse aqui, ó, área 1 e tudo aqui, o triângulo maior é 4. Então quer dizer que esse quadrilátero aqui embaixo é 3, área 3. Então imagina aqui, o triângulo maior tem área 4, esse triângulo menor tem área 1, então esse quadrilátero de baixo aqui tem que ser 3, né? Que 1 mais 3, 4. 4 unidades de área, aqui eu estou falando 1 unidade de área, 3 unidades de área, 4 unidades de área. Então a razão entre o quadrilátero, a área do quadrilátero e a área do triângulo maior vai ser de 3, que é a área do quadrilátero, está para 4, que é a área do triângulo maior, ABC. 3 está para 4. É o que ele está querendo, né? A razão entre as áreas do quadrilátero e do triângulo maior, ABC. Então, nossa resposta aqui é a letra E. Guarde essa propriedade, tá? Nós vamos usar várias vezes aqui. Se você tem a razão de semelhança entre duas figuras semelhantes, a razão entre as áreas dessas mesmas figuras, você eleva essa razão de semelhança ao quadrado. Bom, vamos lá, mais uma questão. Observe a figura abaixo. Esta representa uma circunferência de centro em O, o valor de x. Olha, aqui está relacionado a ângulos inscrito, ângulo central e ângulo inscrito, né, numa circunferência. Deixa eu mostrar aqui, não vou fazer um círculo aqui, não vai ficar muito bom não, tá? Mas dá para mostrar aqui o que eu quero. Então, esse ângulo aqui, ó, quando você pega o centro e pega dois pontos aqui da circunferência, isso aqui é chamado de ângulo central. Tem esse aqui e tem um de fora também, tá? Então, esse ângulo aqui central está submetido a esse arco aqui, ó. Eles têm a mesma medida, tá? Então, se esse ângulo aqui é 30 graus, a medida desse arco aqui também é 30 graus. Agora, já o ângulo inscrito, deixa eu colocar uma outra circunferência aqui. Veja que o vértice aqui está no centro da circunferência, por isso que chama ângulo central. Agora, se o vértice estiver sobre a circunferência, esse ângulo aqui é chamado de ângulo inscrito. E esse arco aqui, ó, é o dobro desse ângulo inscrito. Ou então, esse ângulo inscrito é a metade do arco. Então, por exemplo, se esse arco aqui é alfa, esse ângulo aqui é alfa sobre 2. Tá? Então, nós temos aqui o ângulo central, deixa eu traçar aqui o ângulo central. Então, esse ângulo tem a mesma medida desse arco e o ângulo inscrito é a metade. Então, quer dizer que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central, quando estão submetidos ao mesmo arco, né? Que é o nosso caso aqui, olha, veja bem esse arco aqui, ó. Esse arco aqui, olhando aqui esse ângulo central, ele tem a mesma medida. Ele vale 3x mais 9, tá? Só que olhando agora esse ângulo inscrito aqui, ó, que é x mais 36, ele é a metade desse arco aqui, ó, metade do ângulo central. Então nós vamos escrever essa equação aqui, ó. X mais 36 graus, que é o ângulo inscrito, ele é igual a metade do ângulo central. Então ele é igual a metade, ele é igual a 3x mais 9 sobre 2. Metade. Esse ângulo aqui é a metade desse. Então, x mais 36 é igual a 3x mais 9 sobre 2. Com isso, nós temos essa equação. Resolvendo essa equação aqui, nós vamos achar o valor de x. Tirando o mínimo aqui, nós vamos ter 2x, mínimo é 2, né? 36 vezes 2 dá 72, igual a 3x mais 9. Passando 2x para cá e o 9 para lá, 3x menos 2x vai dar x. X igual a 72 menos 9 vai dar 63 graus. Valor de x. Vamos ver o que ele está querendo. O valor de x. Então, o valor de x é 63 graus, letra C.
Alguns exercícios, eles pedem o valor do ângulo, tá? Se eu estivesse pedindo o valor do ângulo inscrito ou do valor do ângulo central, bastaria substituir o x aqui, tá? Pelo valor que nós encontramos. Quer ver? Vamos dar uma conferida aqui, ó. Esse ângulo escrito é 36 mais x, que é 63, quer ver? Só para você ver. 36 mais 63, aqui dá 9, e aqui dá 9, 99. Agora vamos substituir aqui, ó, 3x mais 9. Então vamos multiplicar 63 por 3, que vai dar 9, 18. Com mais 9, que dá 8, vai 1, 9, 1, 98. Veja que esse arco aqui, ou esse ângulo aqui, vale 98 graus. E esse ângulo aqui vale 99, exatamente a metade, tá vendo? Esse é a metade desse. Confere. O ângulo inscrito é a metade do ângulo central quando estiver submetido ao mesmo arco, tá? Veja que o arco é o mesmo. Então, a resposta é a letra C. Vamos lá, mais uma questão, a última dessa aula de hoje. Na figura abaixo, o triângulo ABC está inscrito no círculo de centro O e raio R. Sabendo que a corda AB tem medida raiz de 3 sobre 2 e que o ângulo ABC é 30 graus, a medida do raio do círculo é igual a. Olha, tem uma propriedade importante aqui que eu vou mostrar para vocês, ela vai aparecer várias vezes aqui nessas aulas de geometria, né, nessa resolução de questões. Ela realmente é importantíssima, ela tem uma utilidade muito grande, que é o seguinte: toda vez que você tiver um triângulo retângulo, com um ângulo de 30 graus, só vale para o triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus, tá? Pode ser um dos dois aqui. O cateto oposto a esse ângulo de 30 graus vale a metade da hipotenusa. Vamos pôr a hipotenusa aqui como x, tá? O cateto que está oposto ao ângulo de 30 graus é a metade da hipotenusa, x sobre 2. E o outro cateto, chamado adjacente, o que não é oposto, ele vale a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Essa propriedade aqui você não tem ideia do quanto que ela é útil, tá? E eu vou aplicá-la aqui nesse exercício. Quer ver? Olha só. Ele está dizendo que esse triângulo aqui está dizendo que o triângulo ABC está inscrito num círculo de centro O. Está inscrito. Então, esse ângulo aqui, ó, veja o arco aqui, ó, está submetido ao ângulo inscrito. Nós acabamos de ver, né? O ângulo inscrito, esse ângulo aqui, é a metade do arco. Olha, aqui é 180 graus, né? Então, esse ângulo inscrito aqui vale 90 graus. Ou então, se você quiser guardar, todo triângulo inscrito numa circunferência, né, onde a hipotenusa coincide com o diâmetro, ele é retângulo. Tá? Ele está querendo o raio do círculo. Aqui é raio também, ó. Veja bem. Aqui é raio, aqui é raio. Nós temos aqui um triângulo isósceles. O ângulo ABC é 30 graus. ABC. Esse ângulo aqui é 30 graus. E AB, que é essa medida aqui, vale raiz de 3 sobre 2. Então, veja bem, nós temos aqui raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo com ângulo de 30 graus. O cateto oposto, esse aqui, é metade da hipotenusa. A hipotenusa é 2R, aqui é R, tá? E o cateto adjacente, que é raiz de 3 sobre 2, ó. Cateto adjacente, raiz de 3 sobre 2. O que eu disse aqui, ó? O cateto adjacente, ele é metade da hipotenusa. A hipotenusa é 2R, tá vendo? A hipotenusa é o diâmetro. Então, ele vale metade da hipotenusa, que é R, sobre raiz de 3. É isso que eu disse aqui, ó. Cateto adjacente vale a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Ele deu o cateto adjacente, que é raiz de 3 sobre 2, e eu usei a propriedade, ó. Ele vale metade da hipotenusa, que é R. Aliás, você pus vezes raiz de 3 e não sobre raiz de 3. Ele vale metade da hipotenusa, que é R, vezes
raiz de 3. Então nós vamos calcular o raio aqui. Ó. Nós vamos cortar o raiz de 3 com raiz de 3, a gente vai passar para cá dividindo, né? Então vai ficar 1/2. O raio. Vamos ver o que ele está querendo. O raio do círculo é igual a, está querendo raio. Poderia pedir a área, né? Do círculo também. Mas como ele está querendo raio, essa é a nossa resposta. Letra E. Legal essa propriedade, né? Você vai ver que nós vamos utilizá-la muito aqui. Tá? Então eu fico por aqui nessa aula de hoje e te aguardo na próxima aula. Até lá!